O João estava com problema. Acho que ele já está. Boa noite, meus queridos. Hoje, dia 23 de novembro, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. Hoje, com o nosso estudo de Paulo. Então, hoje, a gente, com o nosso coração bem alegre, a gente vai estudar Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Então, Paulo aos Coríntios, ele vem falar nessa noite de hoje, ele vai nos falar sobre esse amor que se oferece, né? Então, Paulo, ele não vem falar desse, ele não vem falar de posse, ele não vem falar de poder, ele vem de falar de um cuidado mútuo, de um amor que se transforma em responsabilidade emocional, além da responsabilidade do casamento. Então, para um mundo cheio de egoísmo, Paulo ele vem recordar que a vida a dois só floresce quando cada um se torna presente, quando cada um escolhe doar, acolher, sustentar. Então, o casamento, o relacionamento, não é uma imposição ao outro, é uma decisão de quando a gente se oferece por amor, por respeito. Então, que a gente possa hoje ter uma noite de reflexão, de maturidade, de sensibilidade, de muita luz. Nós vamos iniciar com uma leitura de harmonização. Eu selecionei um texto que é de Lucy Dias Ramos, o livro Lar, Alicerce de Amor. E eu abri, antes de iniciar o estudo, que chama Distúrbios, o capítulo Distúrbios de Comportamento no Lar. Existe a família perfeita? O que somos em nosso lar é o mesmo que aparentamos ser no meio social, na comunidade religiosa ou na rua? Sem ser pessimista, mas procurando falar das dificuldades e dos distúrbios que alternam o comportamento no âmbito familiar, desejo tão somente analisar que é muito complicado afirmar que todas as pessoas agem com a mesma autenticidade na vida social. Mesmo nas famílias mais harmônicas, cujos integrantes tenham atitudes amorosas e de respeito mútuo, há momentos ou fases em que as dificuldades se avomulam, o que gera crises e incompreensões, algumas facilmente sanáveis, outras, entretanto, de difícil reparação em curto prazo. Há indivíduos que usam máscaras para esconder a verdadeira personalidade diante de situações em que desejam agradar, em que tenham que respeitar regras ou enfrentar desafios para obter determinadas vantagens. A postura social muitas vezes não retrata a autenticidade, mas emprega disfarces, demonstrando amabilidade na busca de soluções vantajosas, porém imbuída de desejos e poderes que apenas serão adquiridos se observados certos padrões. Isto acontece porque, em nossos lares, somos realmente autênticos e agimos sempre com naturalidade, deixando cair as máscaras que usamos em sociedade e demonstrando nossas reais condições e nosso grau de sensibilidade diante das situações e crises naturais coerentes com nosso nível evolutivo. Aí o capítulo segue. O capítulo ele traz dois comentários, um de Kardec e um de Joana, e eu vou ler os dois comentários antes da nossa prece.
Allan Kardec, ao tratar da conduta humana no reduto sagrado da família, traz alusão ao comportamento de certos indivíduos fora do lar. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem de suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a querem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem. Acham que pelo menos deveriam fazer-se destemidos daqueles que lhe não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Kardec 2004, capítulo 9, item 6. E o comentário de Joana de Ângeles. As soberanas leis da vida estabelecem códigos que se expressam automaticamente, conforme as circunstâncias, obedecendo a padrões de comportamentos que estatuem as ocorrências no processo da evolução dos indivíduos, em particular, e da sociedade como um todo. Os pais, por isso mesmo, não são seres fortuitos que aparecem à frente da prole descomprometidos moral e espiritualmente. São pilotes da instituição doméstica sobre os quais se constroem os grupos da consanguinidade e da afetividade. Capítulo Amor Filial. Vera, desculpa, Marineide, por favor, a nossa prece. Convido a todos nesse momento para, se assim desejar e sentir-se à vontade, fechar os olhos, equilibrar as vossas mentes, os vossos corações, pedir permissão à espiritualidade que rege esse estudo para que possamos iniciar. Muito embora o diálogo inicial, a leitura de harmonização, em que somos chamados à reflexão do amor incondicional, o amor sem máscara, o amor pautado no autoconhecimento, pautado no despir-se do julgamento, do orgulho, mas naquele que se coloca invisível aos olhos. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que possamos ser guiados, intuídos e nos deixar desarmar pelas máscaras que pairam ainda sobre nós, pelo falso entendimento da tua doutrina, e que as lições que advêm de Paulo possam penetrar em nossas mentes, em nossos corações e se expressar em nossas mãos com ação. Este é o verdadeiro amor, o amor incondicional, o amor que não mascara, mas o amor que acolhe. Mestre querido, que as tuas bênçãos e as tuas luzes se derramem sobre esse grupo de estudo e que possam intuir aqueles que vão, à noite de hoje, fazer o trabalho de facilitadores. Fique conosco, não só hoje, mas em todo o nosso caminhar evolutivo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. João, meu querido, será que ele. Boa noite a Boa todos. noite. Ouvindo? Estamos perfeitamente. Graças a Deus. Que bom, consegui entrar.
Só me tira uma dúvida rapidinho, Silvia André. Qual foi a lição de abertura? Foi do livro Lar, Alicerce de Amor, e a gente falou sobre os distúrbios de comportamento no lar. Se existe a família perfeita. E aí houve um comentário de Kardec sobre a conduta de Kardec no reduto do lar, sendo que tem pessoas que têm um comportamento fora do lar e dentro do lar as máscaras caem, né? Então é a nossa verdadeira postura, e teve também um comentário de Joana de Ângeles. É um livro que fala que mesmo nas famílias mais harmônicas, cujos integrantes tenham atitudes amorosas e de respeito, há momentos em que tenham dificuldades, que tenha crises, que mesmo que a gente usa máscara, dentro do lar as máscaras caem. Muito bom. Foi proposital ou foi ao acaso? Eu abri antes do estudo. É esse o livro, ó. Lar, Muito bom. Alicerce do Amor é o título, de Lucy Dias Ramos. É um livro espírita editado pela FEB. É um livro muito Bom, bonito. e tudo a ver com a lição de hoje. Muito bom mesmo. Parabéns. Deixa Depois eu eu. posso fotografar o capítulo e colocar no Show. grupo. Socializar vai ser uma excelente ideia. Sim. Deixa eu tentar compartilhar aquele nosso rascunhozinho para orientar nosso raciocínio de hoje. Já posso começar, né? Tem que ver a briga nossa Por no favor. programa. Ficava bicho. Vocês conseguem ver o partilha não? Sim. Ótimo, beleza. Bem, a partir de agora, qualquer problema, é só me chamar aqui. Então, gente, a gente vai continuar o estudo do capítulo 7 da Primeira Coríntios por Paulo, Paulo aos Coríntios, e a gente vai hoje se ater a reflexões a partir do versículo 3, onde se lê que o marido cumpra seus deveres para com a esposa e, da mesma forma, a esposa para com o marido, segundo a tradução do Codex Sinaiticus, que é uma das traduções bíblicas mais antigas que a gente tem disponível, certo? Nesse debate de Paulo com a igreja de Corinto, lembrando, né, que não estava com a gente nos capítulos 1 e 2, lembrando que Paulo vem começar essa perícope, a perícope que inicia o capítulo 7, ela é entre os versículos 1 e 7, ou seja, a primeira divisão do capítulo 7, onde Paulo vem responder uma polêmica que está acontecendo na igreja de Corinto sobre o celibato, uma conduta ascetista, uma conduta celibatária radical. E Paulo aproveita para, através das suas argumentações nessa perícope, capítulo 7, versículos 1 e 7, ele aproveita para falar sobre o casamento adequadamente cristão no combate da porneia, que era o principal problema dos coríntios, né? Lembrando, né, os coríntios eram tão devassos, e a palavra correta é essa, né? Não há julgamento nisso, há fatos. Eles eram tão devassos na conduta sexual deles que ser coríntio se tornou um verbo, corintiar,
que era expressar devassidão. No mundo antigo, eles se tornaram um verbo que representava a devassidão do comportamento sexual. Então, Paulo aproveita esse ensejo, respondendo a uma incitação da própria igreja para trazer, né, o melhor combate à porneia, a essa devassidão, a essa conduta sexual doentia frente à verdade do Espírito, frente à conduta cristã, é o casamento, feito de forma adequada. E hoje, revendo o que eu já tinha falado com vocês anteriormente, e repensando e acrescentando o versículo 3 nesse raciocínio, eu percebi o quanto que Paulo era realmente revolucionário e o quanto que a trindade cultural de Paulo, lembrando, judeu, grego e romano, deu para ele uma lucidez muito grande do que era o casamento correto, ideal. E é uma fala extremamente. Paulo, nessa perícope, vai ter falas, principalmente essa do versículo 2, 3 e 4, desses 3 versículos, ele vai ter falas extremamente revolucionárias para a época, trazendo uma percepção de realidade viável, né, do real viável, da realidade que deveria ser, para que os casamentos, para que as uniões afetivas entre homem e mulher pudessem ser sustentadas da maneira mais correta frente aos ensinamentos de Jesus. Então é muito legal a gente pegar e repensar isso. Não vou aqui trazer grandes novidades do que eu já trouxe antes, é mais uma rememoração e um relembramento, uma recordação do que a gente já falou, mas vem trazer provocações para que a gente repense várias questões e tabus que nós crescemos aprendendo e aprendendo a acreditar, o que é pior. Tabus que nós crescemos aprendendo e crescemos aprendendo a acreditar nesses tabus a respeito das condutas sexuais no casamento e do comportamento conjugal em geral. Lembrando que Paulo, como um bom judeu e um bom grego, ele era um estoico extremamente classificado, que Paulo era, ele já sacava, ele já tinha a percepção de que o que sustenta um casamento, principalmente nos primeiros anos, é a vida sexual que o casal vai ter. É a atividade sexual não só prazerosa, mas intimista e conciliadora, agregadora, compliciosa que o casal pode ter. Ele já sabia disso como um bom filósofo, como um bom judeu, porque os judeus acreditam muito nisso. Eles acreditam que a consumação sexual do casamento seja uma das alianças deídicas, uma das alianças com Yahvé, e levam isso extremamente a sério. Então, Paulo vem trazer para a gente, e ele já sabia que a importância de se entender, e principalmente a importância de se entender efetivamente para que se pratique de maneira ideal essas condutas, esse comportamento, essa vida íntima do casal, era essencial para que a estrutura espiritual do casamento, que é dois espíritos em situações biológicas opostas, se unirem para que um possa cooperar com a evolução espiritual do outro e vice-versa. A mensagem final, e por isso que eu perguntei para a Silva, né, se tinha sido escolhido propositalmente ou se tinha sido, entre aspas, aleatória a escolha da lição preparatória, é porque a mensagem final dessa análise que a gente vai tentar apresentar hoje é justamente essa. No fundo, Paulo está dizendo: não se esqueçam, vocês são dois espíritos biologicamente distintos nessa reencarnação, mas com um compromisso indelével, um compromisso inadiável, inexorável, inevitável, de um cooperar com a evolução espiritual do outro. E para isso, vocês terão que aprender a se utilizar cumpliciosamente e com sabedoria de todas as alegrias possíveis para um casal, sejam elas carnais, sejam elas espirituais, sejam elas públicas, privadas, familiares. No versículo 4 ele fala que as suas obrigações de casal sejam temporariamente deixadas de lado pelo tempo único e nem um minuto a mais além
de se dedicar tanto para seu ócio produtivo, como os gregos gostavam de falar, suas obrigações religiosas, obrigações civis. Fora isso, que o casal viva em cumplicidade de todas as formas possíveis, em todas as esferas possíveis das alegrias, tanto da carne quanto do espírito. Se vocês pararem para pensar nesse exato momento, vocês vão ver que é exatamente do jeito que a gente é educado. Problema nenhum nisso que Paulo trouxe, não é verdade? Todos nós aqui crescemos refletindo de maneira sóbria, madura e lúcida sobre tudo isso que eu falei. Somos educados para isso, não somos? Sexo é bom, sexo é de Deus, o casamento é uma união estável e isonômica circular de direitos. Você deve se casar por qualquer motivo que você achar válido, incluindo o amor, se achar a pessoa bonita ou se for, né, uma situação financeira melhor para você, seja qual for o motivo. Pode se casar por qualquer motivo. Não é isso que a gente aprende. Então, Paulo vem quebrar esses paradigmas de maneira extremamente revolucionária e eu ouso dizer de uma forma muito, muito, muito espiritualizada, que a gente só vai almejar, só vai conseguir entender se a gente parar e realmente se debruçar sobre as camadas de significado que a gente tem nesse versículo e principalmente nessa perícope da primeira a Coríntios, iniciando seu capítulo 7. Né? Só repetindo, Paulo está respondendo pastoralmente, enquanto pastor das ovelhas de Corinto, enquanto cooperador e orientador espiritual das ovelhas de Corinto. Paulo está, só repetindo o que eu já falei, respondendo àquela provocação deles, né? Bom seria se o homem não tocasse em mulher. Está lá no versículo 2. Ou no versículo 1, agora me fugiu. Mas ele começa já o versículo 1 falando: quanto ao que vocês me escreveram, quanto àquela pergunta que vocês me escreveram, é no versículo 1, gente, perdão. Bom seria se o homem não tocasse em mulher. Aí ele, opa, perdão. Aí ele começa falando, né? Primeira coisa que ele vai fazer. O problema maior de vocês, gente, é a porneia. É a cultura permissiva da corrupção do compromisso afetivo. Lembra que eu falei para vocês sobre porneia? Que porneia vai, o conceito filosófico de porneia, sobretudo para aquela época onde, vou repetir, né, os estoicos reinavam no pensamento filosófico, era o pensamento filosófico reinante da época. O sentido de porneia é toda perversão, é toda corrupção de qualquer compromisso afetivo que você assuma. Nos estoicos, a porneia era diametralmente oposta, inclusive, ao compromisso do Eros. Então, não era somente uma corrupção carnal. Não era somente o que hoje nós entendemos como pornografia. Até no pensamento grego filosófico anterior aos estoicos, ainda sob muita influência de Platão e Sócrates, se entendia que o eros era um compromisso, uma fidelidade ao meu desejo, que eu partilho em compromisso com você. Alguns pensadores, sobretudo os pensadores brasileiros, não vão concordar muito com a minha fala. Mas tudo bem. Se você pegar os pensadores mais antigos, aos quais eu gosto mais de acompanhar, porque o pensamento me parece até mais lúcido, era isso. Até mesmo o eros, que gerou a nossa ideia de erótico, nada mais é do que fidelidade ao meu desejo, mas eu estou te dando a oportunidade de compartilhar comigo o meu desejo. Então havia intrinsecamente havia a ideia de um compromisso compactuado, compartilhado e aceito mutuamente. A porneia vem para quebrar isso. A porneia, o meu desejo é que vale você que se lasque. Quer, não quer, tem quem quer. E era exatamente assim o pensamento da porneia. Era um total descaso com qualquer possibilidade de compromisso afetivo. E por isso
os coríntios eram tão adoentados mentalmente e fisicamente. O problema não era a devassidão em si. O problema era acreditar que eu não preciso me compromissar afetivamente com ninguém, nem comigo mesmo, porque meu desejo muda. Hoje eu quero essa serva de Afrodite no templo, amanhã eu quero a outra, amanhã eu quero em outro tempo. Hoje eu quero esse tipo de conduta, amanhã eu quero esse tipo de conduta, depois de amanhã é outro tipo. Ou seja, não há mínima possibilidade de você experimentar a lucidez afetiva. A porneia te impede de experimentar fidelidade real. Não ao outro, porque fidelidade não é ao outro. O conceito filosófico de fidelidade é a mim. Ao outro eu posso ter lealdade. Mas fidelidade de princípios, fidelidade de experiência espiritual, fidelidade, como diria Aristóteles, de virtude. A porneia me impede de experimentar o meu potencial de ser fiel àquilo que eu realmente acredito ser o correto, em detrimento de satisfação de prazer pura, simples e superficial. E nisso, Paulo ele vem estabelecer que há um dever mútuo e um compromisso inadiável e intransferível entre as pessoas que decidem vivenciar o que hoje nós chamamos de casamento. Decidem vivenciar essa aventura de dois espíritos jornadeando lado a lado, de mãos dadas, ombro a ombro, onde o compromisso real é: você vai ter o melhor do meu amor, que você possa se aproximar cada vez mais e cada vez melhor de Deus. É isso. É um compromisso mútuo, onde um fala para o outro: você vai ter o melhor de mim, para que você tenha tranquilidade, motivação, satisfação, felicidade para se aproximar e desejo de se aproximar da lei de Deus, do amor de Deus, cada vez mais e cada vez melhor. Essa é a mensagem final que Paulo traz para a gente. E lógico, como eu já falei, estou só repetindo, ao final disso tudo ele fala: olha, das regrinhas, isso só deve ser quebrado temporariamente, muito de leve, o mínimo de tempo possível, nessas condições, e termina falando: ó, não estou legislando, apesar de que muitos especialistas paulinos que eu consultei, muitos teólogos paulinos renomados, inclusive, o que abro meu coração aqui com vocês, meio que me impressionou e me deixou meio preocupado. Muitos deles falam que Paulo estava legislando. Não, se você olhar, inclusive, a tradução versicular do grego original, Paulo não estava legislando, ele estava falando com todo carinho: olha, isso é o que eu acho. E eu acho que seria melhor, aliás, ele diz, melhor seria se vocês tomassem para si a conduta de celibato que eu tomei. Querendo dizer assim: não, eu não tenho interesse de me relacionar afetivamente sexual com ninguém. Não, não. Provavelmente eles sabiam do que a gente sabe hoje. E o que a gente sabe hoje, segundo Paulo Estevam? Não, eu prefiro o celibato porque o grande amor da minha vida está me esperando do outro lado. Não é que eu seria infiel se eu amasse outra mulher, mas é porque meu amor por Abigail ainda existe. E Abigail é meu par ainda. Tanto que Paulo Estevam traz mais de uma situação onde Abigail vem ao socorro de Paulo. Bom seria para vocês não o celibato. Inclusive, a palavra em grego não quer dizer inexoravelmente, invariavelmente, em celibato. Não, quer dizer compromisso afetivo. A melhor tradução para a palavra que Paulo usa ao final, do versículo 6 e 7, é compromisso. Bom seria para vocês se vocês tivessem o mesmo nível de compromisso que eu tenho. Qual o compromisso que eu tenho? Fidelidade ao meu amor e lealdade ao amor de Abigail, mesmo tendo a barreira da morte entre nós dois. Ou a suposição da barreira da morte, porque a morte não existe. É isso que Paulo fala. Não, não estou legislando. Não estou legislando. Bom seria se vocês seguissem o meu exemplo. Ser fiel ao amor que eu sinto por Abigail e ser fiel e ser leal ao amor que Abigail ainda sente por mim, mesmo eu estando nesse lado dos reencarnados e ela já estando na erraticidade. Por quê? Porque nenhum dos dois deixou de ser espírito. Nenhum dos dois deixou de ser espírito.
entende como Paulo está falando de algo muito maior que o corpo? Entendam que Paulo está falando de algo muito maior do que só a conduta sexual, que desde a antiguidade, e é importante lembrarmos disso, desde a antiguidade é o que valida uma união. Vocês nunca viram em filme ou presenciaram? Eu cheguei já a presenciar isso. Presenciar mesmo. Estava lá para ver com os meus próprios olhos. Né? O lençol manchado de sangue tirado do quarto do casal, falando assim: está consumado. Pronto. Em alguns lugares do Nordeste brasileiro, isso ainda é válido. O pessoal do Nordeste, se achar que eu estou falando alguma besteira, pode me corrigir. Mas eu tenho amigos de médicos de família e comunidade que falam: não, João, aqui no sertãozão do interiorzão, nas festas de casamento, termina com pendurando discretamente o lençol com a mancha de sangue na janelinha lá da casa de pau a pique. E como eu falei para vocês, eu presenciei isso. Então, o ato sexual é a garantia de que ali, a partir de agora, vou falar no bom e velho carioquês, a partir de agora, e não me interpretem mal ou me interpretem mal, fiquem à vontade, no bom e velho carioquês, da onde eu venho, a partir de agora não tem mais volta. Mas é um não tem mais volta maravilhoso, porque a partir daquilo ali, como Paulo vem nos ensinar, eu estou falando para minha parceira, a partir de agora, tudo que eu tenho de melhor no meu amor é seu. Vai te ajudar a entender e a vivenciar, a sentir a lei de Deus mais e melhor, e vice-versa. Ou pelo menos era assim que deveria ser, segundo a ideia de Paulo. Mas Paulo, ao final, ainda fala: mas tudo bem se vocês não quiserem ter esse nível de fidelidade a amor e lealdade ao amor alheio, como eu tenho com a Abigail. Tudo bem, porque cada um tem seu próprio carisma. Cada um tem o seu próprio compromisso com Deus. Carisma não é significante único para dom. Dom de donativo, algo que é doado para você. Carisma, no grego koiné, das igrejas cristãs do primeiro século, segundo as maiores autoridades que eu consultei, também pode ser interpretado como cada um tem seu compromisso com Deus. Cada um herdou de Deus a ferramenta que Deus quer que você use. Esse compromisso nesse sentido. Dom nesse sentido. Cada um tem seu carisma. Cada um herdou uma ferramenta dada por Deus, que é exatamente como Deus quer que você trabalhe. Por que vocês acham que Jesus sempre usava exemplos de ferramentas de serviço? Agricultor, pastor, senhor da vinha, agricultor da vinha, pescadores. Por quê? Reis. Porque isso é o dom, isso é o carisma. O carisma é: eu tenho compromisso com a ferramenta que Deus me deu. Estou usando da melhor forma que eu consigo. O Paulo entende isso. Assim, vocês têm as ferramentas de vocês. A ferramenta que Deus me deu foi essa pequena lucidez a mais que consegue enxergar que meu amor por Abigail, o amor de Abigail por mim, não vê diferenças nas barreiras dimensionais entre desencarnados e reencarnados. E para isso a gente entender melhor, gente, tem 3 palavrinhas nesse versículo especificamente que são de suma importância a gente entender o real sentido, o sentido clássico, o léxico temático. O que quer dizer isso? O sentido que elas provavelmente e muito provavelmente teriam na época de Paulo. Eu já expliquei isso para vocês, mas é sempre bom relembrar. O fato de a gente ler o grego hoje e ter traduções de cada uma das palavras gregas hoje não garante para a gente que o sentido daquelas palavras era obrigatoriamente o mesmo na época de Paulo. Outro dia eu estava conversando com o Miguel sobre isso e o Miguel perguntou: pai, mas estava conversando ele sobre sincronia, anassincronia, dia sincrônico, né, como que essas palavras funcionam, foram sendo adulteradas do conceito ou ampliadas, alteradas, adulteradas nem é a palavra certa, foram sendo alteradas durante o tempo. E aí ele: pai, me dá um exemplo para eu entender como é que é esse negócio aí de léxico temático e de assincronia de palavras. Aí eu falei: meu filho, é muito simples. Como é que você vai explicar para um ser humano daqui a 2.500 anos que o bagulho ficou louco e o pau quebrou de quina lá no mundo? Ah, pai, mas eu sei isso, você sabe. Você nasceu em comunidade? Pois é, eu nasci em comunidade, eu sei disso, é um jargão que eu uso desde. Você sabe porque eu te ensinei, mas e um ser humano daqui a 2.500 anos? Como é que você vai explicar isso para ele? Cada uma das palavras. Eu falo assim: bagulho tinha outro sentido.
vai pegar os dicionários que sobreviveram e falar, não, mas bagulho é outra coisa. Então é importante a gente fazer esse retorno aos sentidos possíveis, aos conceitos mais adequados para a cultura da época, para a gente entender realmente o que Paulo estava querendo dizer e ter o direito de pensar ampliadamente sobre o que Paulo disse nesse versículo. Então, a primeira palavra é o feilé, ou feia, do grego koiné, que é a dívida. Né? É uma ideia de dívida. Eu te devo. Eu te devo. Vocês vão perceber, assim como está aqui nesse subcapítulo de análise comparativa das traduções, que, por exemplo, o Almeida e o King James, que são duas das traduções mais usadas no Brasil, eles têm traduções distintas. Né? O Almeida vê como dívida, até porque a raiz da palavra feile é literalmente dívida. Já, por exemplo, nova versão internacional, ele amplia dever conjugal. Está dentro do conceito? Tá. Mas, assim, restringe muito o que Paulo estava querendo falar. E vocês vão perceber, principalmente quando a gente estudar o próximo versículo, que Paulo estava indo muito além, mas muito além dos deveres sexuais, ou do comportamento, eu não gosto dessa palavra de dever sexual, mas do comportamento sexual, da intimidade, da cumplicidade sexual. Paulo estava indo muito além. Paulo estava querendo dizer exatamente o que eu estou repetindo já algumas vezes desde o início. Você tem o melhor do meu amor para você, para que você possa, de maneira adequada, caminhar em direção ao amor de Deus. O meu compromisso com você é esse. Por quê? Porque somos dois espíritos. Independente se hoje eu sou homem e você é mulher, amanhã você vem mulher e você vai vir homem. Independente de qualquer coisa. Se hoje eu vou vir filho, você vai vir mãe. Se amanhã eu vou vir seu esposo, você minha esposa. Se amanhã nós vamos vir irmãos. Se amanhã nós vamos... Não importa. Paulo não poderia falar uma verdade tão essencial de uma maneira tão pequena a ponto de se restringir a falar única e exclusivamente sobre deveres conjugais. Não. Por isso que Paulo usa a metáfora de dívida, ofeile. Ofeile é uma obrigação comercial. Ele estava na joia da Acaia, gente. Ele estava em Corinto. Corinto era a cidade mais comercial, ou uma das 3 cidades mais comerciais do mundo. Tem especialistas que batem o pé e dizem que a Acaia era uma região onde se produzia mais comércio do que a própria Roma. Olha o tamanho. Por isso que Paulo usa uma metáfora comercial. É uma dívida que tem que ser paga. E é uma dívida, Paulo ainda vai usar lá na frente, o sentido de que é uma dívida perene, que não pode ser transferida e tem que ser paga todo dia. A Bíblia de Jerusalém, que é, a meu ver, e aí é uma opinião minha, tá, gente? Ninguém precisa concordar com isso, não. Os estudiosos da Bíblia de Jerusalém, eu gosto muito deles, porque na grande maioria das vezes eles acertam. O problema é que quando eles erram muito feio. E aí fica muito longe da nossa crença doutrinária para que a gente possa encaixar as ideias de tradução do pessoal da Bíblia de Jerusalém, mas eles são um dos melhores. Tanto é que ele, na Bíblia de Jerusalém, a ideia de Ofélia, né, a ideia que eles traduzem de Ofélia, do grego originário, é que o marido pague a sua mulher o que é devido. Ou seja, eles já conseguem dar uma ideia do tamanho da dívida. Falam, não, tem que pagar o que você já deve para ela. O que é. Já, a partir do momento que você casou, você assumiu essa dívida e vai ter que pagar para o resto da vida. Mas na King James, né, na versão King James original, de 1611, não atualizada, que é considerada uma das traduções mais fiéis, porque é muito próxima do grego, os grandes estudiosos pós-escolásticos do grego que é, ou seja, ele teve contato, o rei Tiago teve contato, e a equipe do rei Tiago supostamente teve contato com as traduções dos gregos antigos, do grego koiné, dos maiores especialistas reminiscentes da patrística, da igreja antiga, né? Então ela é considerada uma tradução muito fidedigna. Ele já ali ele dá uma aliviada. Você vê que o rei Tiago, na King James, né, ele dá uma aliviada no sentido, ele fala render unto the due benevolence, ou seja, que você dê a sua devida benevolência para sua esposa. Aí dá uma aliviada, não está errado também. Né?
É igual o dever conjugal da NVI, da nova versão internacional. Não está errado. Está dentro do contexto. Mas dá uma aliviada desnecessária na coisa. Por quê? Porque o que Paulo quer trazer é algo muito mais profundo. E aí eu vou repetir pela última vez nesses próximos 3 minutos, prometo. Por isso que é indispensável que a gente vá até o grego originário e estude-o. Por quê? Ofeine, do grego, significa literalmente dívida, obrigação. É algo que você deve pagar porque você já está com a dívida contraída. Não é opcional. E era uma palavra usada no comércio e na justiça comercial da cidade mais comercial da região, uma das mais comerciais do mundo, e vou repetir, segundo alguns especialistas, uma cidade que era muito mais comercial, financeiramente comercial, mais avançada do que a própria Roma. Então, ali, o sentido de pagar uma dívida tinha um peso diferenciado. Por isso, Paulo vem trazer esse sentido, este sentido. Ok? Vamos lá, só para a gente terminar aqui agora rapidinho, e eu vou parar já já para a gente poder debater, porque eu queria muito debater essas provocações, e eu acho que eu já falei quase tudo que precisava ser dito. Né? Qual é a impressão mais forte desse versículo? É a simetria perfeita que Paulo faz, que ele usa na palavra homoios. Homoios, do grego originário, é um advérbio de conexão. Quer dizer, isto semelhantemente àquilo, seja uma ação, seja uma resposta, seja uma condição entre partes envolvidas na mesma sentença. Então, homoios, essa sensação, essa declaração, essa sensação não, essa ideia, perdão, de simetria perfeita é extremamente revolucionária. E Paulo fala assim: seja o homem devedor da sua mulher, como a mulher é devedora do homem. E é legal que ele já começa assim. Ele já dá uma ideia, tipo assim, não é só a mulher que deve, não, tá, camarada? Não é essa ideia aí que te ensinaram, da objetal da figura feminina, isso aí está na hora de cair por terra. Jesus não aceita isso. Isso não é do pensamento cristão. Ah, Paulo, mas você está falando aí, meu irmão, mas pô, que hipocrisia sua, né? Porque você, na sua cultura hebraica, trata a mulher mais ou menos como objeto. Não, não é bem assim. Para nós ocidentais, é difícil de entender a relação. Mas o contrato é: a mulher tem uma gama de obrigações dentro da estrutura familiar que a nós ocidentais parece, vou repetir para vocês não me interpretarem mal. Para nós ocidentais, parece submissão. E vocês vão ler algumas estruturas rabínicas, e até mesmo bíblicas, e até mesmo paulinas, que é bom que a mulher se submeta ao homem. Só que ele fala depois, e vice-versa. Mas a ideia de submissão não é se submeter ao outro, é se submeter ao compromisso afetivo que eu assumi. Lembrem, no final de tudo, Paulo só está querendo dizer: você vai ter, dê o melhor do seu amor para sua companheira, para o seu companheiro. Dê a esse espírito o direito dele ter a paz, a tranquilidade, a motivação, a alegria de saber que alguém o ama tanto que está deixando e apoiando e fomentando e ajudando e incitando ele a caminhar cada vez mais e melhor em direção ao amor de Deus. É isso. No final das contas, é isso que Paulo está falando. Então, tudo tem que ser simétrico, porque não é sobre homem e mulher, não é sobre esposo e esposa, não é sobre figura, papel de gênero, é sobre dois espíritos imortais cooperando com a evolução. Então, não pode ser unilateral, tem que ser perfeitamente recíproco. E mesmo que você interpretasse isso de maneira muito parcial, como se fosse realmente só uma proposta libertária do papel de gênero na estrutura familiar, já seria extremamente revolucionário naquela época. E o peso está em Ofeile. Não é um convite, é uma obrigação, é uma dívida que tem que ser paga. E aí, eu quero deixar vocês com as 3 seguintes provocações. Eu vou deixar vocês responderem isso. Qual é o escopo dessa dívida? O que vocês acham? Essa dívida que ele fala, que tipo de dívida ele está falando? Quando ele fala Ofélia, é uma dívida que o marido tem que ter para com a mulher e a mulher tem que ter com o marido. O que vocês acham? Quais seriam os termos dessa dívida? Lembrando que Ofélia é uma palavra
comercial, típica da região da Acaia, típica de Corinto. Outra, por que Paulo usa uma linguagem tão forte, comercial e jurídica, para um aspecto que deveria ser tão íntimo da vida do casal? Como que ele está usando palavras que são normalmente usadas nas justiças jurídicas e comerciais e jurídico-comerciais, para uma coisa que já é cultural, contextual e inclusive religiosa, que é a intimidade do casal? Como essas declarações, né, ou essa declaração de Paulo, especificamente versículo 3, se posiciona frente a um ensino bíblico geral sobre os papéis de gênero no casamento? O que vocês acham que a gente está precisando reformular nos nossos conceitos religiosos, doutrinários, sobre qual é cada um dos papéis de gênero de um casamento? E aí, meus queridos, para que a gente tenha bastante tempo para fomentarmos, dedicarmos-nos à construção coletiva, eu paro a explicação por aqui e peço que vocês, a partir dessas 3 provocações, comecem a debater e construir coletivamente juntos, nós todos. Por gentileza. Enquanto vocês vão pensando aí, deixa eu só ver o que o Miguel está querendo comigo. O Miguel já passou 4 vezes aqui na minha frente. Espera aí que eu vou ver o que ele está querendo comigo. Já volto. Tem alguma coisa que possa ajudar? Bom, vou começar então. Eu achei essas reflexões que o João trouxe de uma profundeza que me levou a refletir sobre todos os nossos relacionamentos, né? E essa metáfora comercial é muito mais sobre cobrança, né? É responsabilidade afetiva, né? É, o amor é uma dívida que nunca se quita, né? Ela se renova todos os dias, né? Então, ela vem se renovando todos os dias, né? Então, Paulo não vem falar apenas de unilateralidade, ele cria essa simetria perfeita, né? O que o marido deve à esposa, a esposa deve igualmente ao marido, né? Os dois se devem, né? É reciprocidade e não é nem o marido a esposa, né? A gente hoje fala em uniões, né? Independente das orientações. Então, é entrega. E vamos lá. Deixa eu ver o que eu respondo. O escopo dessa dívida não refere-se, quando a gente pensa no escopo dessa dívida, né? O termo que o Paulo usa, né? Se ele se refere exclusivamente à relação sexual ou a um cuidado mais amplo. Então, o que que eu vejo, né? Paulo, ele escolhe essa palavra que é exatamente para ser um cuidado muito mais amplo. Então, é o amor do outro de uma forma muito, muito maior, é uma entrega muito maior, é o cuidado, né? É a entrega ao outro. Então, quando Paulo ele vem falar, não é exclusivamente o sexo, é a entrega, é o cuidado, é o zelo. Vera, A minha internet está meio dando crise aqui, mas vamos ver até onde vai, né? Quando ele fala de dívida,
eu estou enxergando reencarnação e compromisso de co-colaborador. Por quê? O ser humano foi feito para se procriar, colaborar, dando o corpo, possibilitando a encarnação a um determinado espírito. Isso não é feito aleatoriamente, isso não é feito por acaso, isso não é feito ao bel prazer. Há alguma coisa ali de compromisso bem sério, assumido anteriormente ou assumido no momento. E essa dívida eu encaro como um resgate também. No começo é paixão, é é paixão que fala, é o sexo, mas aquele casal com certeza não se encontra de maneira aleatória. Há aprendizado a ser feito entre os dois. Um outro, de cuidar do compromisso assumido, é dívida. É necessidade de pagar, resgatar essa dívida, esse compromisso assumido. E, claro, Paulo não tinha o vocabulário, ele tinha um vocabulário ideal para a época. Hoje nós temos um outro vocabulário, até que a gente estava conversando antes, né? A fala, ela é cultural. Né? Então, hoje em dia, uma certa evolução de 2000 anos para cá, e temos recordações e compreensões melhores feitas. Então, Paulo já frente, né? E se você se compromete a seguir Jesus, se você se compromete a uma vida mais condigna, mais concordata com o que Jesus pregava, o sexo, as corintianas feitas pelaquela Paulo já sacudia a turma para parar para pensar. Junta uma coisa com a outra, presta atenção. Haja congruência. É o que não estava tendo, né? A fala provavelmente era uma, o pessoal da igreja se deixava levar pelo costume da época, e aí aquilo que ele estava pregando. A Mari, e Juliette, depois não, é a eu acho que é Juliette primeira? Juliette. É. Boa noite, amigo João. Eu estava aqui ouvindo e refletindo. Paulo foi um visionário, é um visionário, né? Então, ele já enxergava coisas ali dentro daquela sociedade que nem os próprios integrantes, sequer os próprios integrantes enxergavam, né? Então, ele já via ali uma derrocada de relacionamentos e que não havia compromisso nenhum, responsabilidade nenhuma com relação ao outro, independente de casamento, nem relações comerciais ali em Corinto, e existem relatos sobre isso, né, já eram corruptas, já existia desvio de coisas, enfim, era uma sociedade, a sociedade de Corinto já era uma sociedade corrupta.
né, onde a corrupção existia, não só de atos, mas de sentimentos. Então, para mim, o escopo dessa dívida está relacionado à responsabilidade do outro com o outro, compromisso com o outro. E se for um relacionamento a dois, um casamento, uma união entre dois espíritos que não se cruzaram realmente por acaso, não se uniram por acaso, o universo não os uniu por acaso, uniu-os para que eles construíssem algo, principalmente se reconstruíssem juntos. E para se reconstruir juntos, a dívida que se cria é uma dívida de alma. Você vai levar isso independente daquele momento. Aquilo já aconteceu antes, está acontecendo ali e vai continuar acontecendo até que essas duas almas ou sigam seus caminhos porque já reconstruídos naquele em função do que necessitam juntos. Agora, a linguagem forte de Paulo, eu entendo que seja porque, por isso, ele falava para uma sociedade muito é, é, envolvida com a porneia, com corrupção, com desvio de relacionamentos. As pessoas não, como diria meu pai, não tinham Deus. Não estavam desregradas ali, confusas, né? Estamos todos, na verdade. E o nosso, como essa declaração se posiciona frente ao ensino bíblico gerais e gênero, eu acho que, é como eu falei, eu acho que não está relacionado apenas ao casamento. Acho que o Paulo ali, ele se referia. E outra coisa, ele estava se metendo na vida íntima dos casais porque ele se sentia pronto para fazer isso. Ele sentia responsabilidade, até porque Corinto tinha um lugar muito especial no coração dele, né? Por causa de Abigail. A gente não pode esquecer disso sob nenhuma hipótese. Corinto tinha um significado muito especial para Paulo. Então, ele queria ver aquela sociedade ali, aquela cidade bem, ele queria ver os corintianos ali vivendo bem, adorando ao Deus único, enfim, porque tinha um significado para ele, porque era o grande amor da vida dele, e ele sabia. Gente, Paulo falava como alguém que sabia o que era amar profundamente outro ser humano. E por isso ele queria a mesma coisa para os outros. Era esse o Paulo que falava ali, se metia na vida conjugal dos corintianos, né? Assim que eu vejo. Obrigada, amigo João, mais uma vez, viu? Acho que sou eu agora, né? Vou ficar com a câmera desligada porque a internet ela oscila muito. Essa temática é uma temática muito presente, muito atual, porque você vai trabalhar com a relação familiar e que hoje, na conjuntura contemporânea, a gente vê declínio da família e que a doutrina espírita vem trabalhando para apertar os laços, né? Porque durante toda a nossa história da humanidade, a concepção que a gente tem do que é família em relação homem e mulher, casamento, efetivamente não se é respeitada a partir dos preceitos, não só bíblicos, mas principalmente também espíritas. Por quê? Porque no meu entendimento, da leitura que eu fiz e do que o João trouxe para a gente, que são extremamente importantes as reflexões, o que eu entendo e que o João inicia essas que ele chama as principais impressões, é da simetria perfeita da declaração entre o homem e a mulher. Porque a gente está falando do casamento masculino e feminino. Detalhe, está falando desse casamento, do homem e mulher, da família que se relaciona dessa forma. E que isso deve se pautar na perfeita reciprocidade entre ambos.
tem que ter a reciprocidade do respeito entre ambos. E ele traz uma reflexão que me chamou muita atenção, e que ele diz que isso chocou no século I, mas até hoje choca. Até hoje choca, principalmente porque nós abrimos a boca para dizer que a gente é livre para fazer o que quer, que a gente se relaciona com quem a gente quer e blá 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 blá. E aí a gente esquece do nosso compromisso, principalmente nós, vejam, nós espíritas. Então, esses deveres mútuos, eles se referem à questão da lei da evolução para ambos. Ninguém se agrega do nada. A gente se agrega porque a gente tem um compromisso com o outro e vice-versa. Então, sendo assim, eu não posso dizer que meu laço conjugal, eu não posso entender que seja um convite, que não é um convite e nenhuma obrigação. Ela é uma oportunidade para que eu possa evoluir espiritualmente com o meu parceiro. E para isso, eu preciso trabalhar a reforma íntima, a resiliência, especialmente o perdão. Por quê? Essa reformulação que o João traz para a gente a partir da concepção de gêmeo no casamento, é uma relação que a gente tem que ver que ela aparece para que a gente possa fazer ajustes entre os dois. Ou seja, aprender a amar verdadeiramente. E aí, Joana convida a gente para que a gente possa, naquele livro dela, Garimpo do Amor, aprender a amar. Porque só quando eu aprendo a amar verdadeiramente, eu, eu posso amar o outro. Mas se nós não sabemos nem nos amar, como que nós vamos amar o nosso parceiro? Como que nós vamos trabalhar nessa reciprocidade que Paulo nos chama? Essa reciprocidade e igualdade. E pensar que esse casamento nada mais é do que uma oportunidade evolutiva. Porque às vezes a gente esquece que nós estamos vinculados a partir dos laços de vidas passadas. E aí que é importante a gente trabalhar pautado no amor e respeito, acima de tudo. Mas a gente não pode esquecer que essa responsabilidade ela é individual. Que eu preciso trabalhar eu. Se meu companheiro, se meu amor, se meu marido não entendeu, mas eu preciso também compreender que eu estou aqui. Não que o meu amor seja suficiente para que ele me ame, mas para que eu possa evoluir nesse processo junto com ele. Aí eu entendo que o relacionamento conjugal é um compromisso sério e recíproco, porque ele nada mais é do que a escola de desenvolvimento onde ambos os parceiros têm a responsabilidade de se apoiar, de se respeitar e auxiliar mutuamente em sua jornada evolutiva. E aí é interessante, né? Porque, caramba, é uma tarefa que ela pode ser bem analisada, teoricamente, mas na prática, no cotidiano, é difícil. Porque tem hora que a gente não quer pensar nisso, tem hora que a gente se deixa levar pelo ritmo louco que nós estamos vivendo na vida, que a gente não quer parar, que a gente não consegue parar, porque a gente já acorda no 220, passa pelo 240 e vai dormir no 360. Que tempo eu tenho para pensar, para olhar para o meu amor, para fazer aquilo que o Pequeno Príncipe diz, cativar. E o cativar ele precisa ser constante. E eu tenho que olhar o outro com o olhar do coração. São essas as minhas inquietações nessa noite tão interessante. Câmbio, passo para colega, que eu esqueci o nome, mas que está aqui com a mãozinha levantada. Denise. Deni, Denise, eu sou Denise. Mas antes, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre os comentários falados?
ou não? Porque, na verdade, eu quero perguntar, diante da minha pouco conhecimento, pouca experiência, afinal, nós evoluímos em algum ponto? Nós estamos retrocedendo nessas relações afetivas? O que está acontecendo com o mundo? Cadê João? Ah, é para mim a pergunta? Eu tenho uma dúvida para quem puder me responder. Agora, te Poder, respondo. Porque assim, fica tudo muito na questões psicológicas, e eu sou uma pessoa mais objetiva. E aí, assim, o que mudou? Nós estamos caminhando para algum lugar? Teve evolução nos relacionamentos afetivos? Nós estamos retrocedendo? Não melhoramos nada? O que está acontecendo? Bom, para Dani, responder antes você, de. eu. Ô, Ah, João, pode falar, João, mais, fica antes, à eu vontade. posso só fazer um comentário a respeito do que. É porque, assim, ó, como é uma resposta, existe antes da resposta, existe um envio de quem confiou. Paulo chegou antes para poder difundir ali o cristianismo, né? Não só em Corinto, como em outras. Então, a gente está falando de alguém que confia, né? Mandou uma carta, ele respondeu. E aí, quando quem confia é porque a fala e a coerência entre a ação chegou a alguns corações ali, algumas almas que estavam precisando de ajuda. Quando ele vai falar especificamente, ele fala a comunidade da época, mas obviamente ele não se atém à circunstância do momento, que ele sabia que seria passageiro. Paulo era profundamente intuído, né? Então, eu acho que tem mais a ver, primeiro, com o que foi falado ali no início, da questão da corrupção, mas não é uma corrupção. Quando fala da dívida, quando a gente, em essência, vai se corrompendo ao longo do tempo, a gente se distancia dessa uma mensagem evangélica, e ele estava percebendo isso. Então, o que, que ele faz? Ele faz o que o evangelho nos diz. Aonde é o berço de tudo? É na família. Então, eu acredito que a preocupação dele, quando ele fala sobre isso, primeiro também o olhar, né? Por que será que ele fala sobre questões como se fossem legislação? Porque ele era um rabino também, né, gato? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, assim, ele tinha várias questões, mas eu acho que o grande questão aí, eu acho mesmo, é o apartamento. Então, ele fala entre apartamento, não é apartamento de morar, né, gente? O apartar, né? Apartar. Por quê? Porque começa primeiro o distanciamento e apartar de tudo o que ele estava buscando levar. Então, a preocupação da gente, a gente começa ali e aonde? Qual é a origem da grande aliança, né? A aliança, ela começa ali na família, ali no início. Então, se ali aqueles que estavam procurando, estavam percebendo que estava existindo todo o nível de apartar, ou era o corpo, e aí é a transgressão absoluta, ou era espírito, que aí era a sublimação, que teria que ir para o celibato. E ele estava percebendo que isso tudo estava distorcendo, que a gente está falando do primeiro século, mas era o quê? Os 50 primeiros anos após Jesus. Então, se ele não buscasse ali na essência daquele casal voltar a recuperar a mensagem para que ela não se perdesse, olha que perda tem a ver com dívida, não tem, gente? Aí como é que faz? Então, tudo existe uma coerência, não só do que ele estava fazendo, mas uma elaboração até onde que chegaria. Porque a gente acredita que um professor diga só uma vez? A gente acredita que a gente vai repetir isso várias vezes. Ele vai passar por isso várias vezes. Ele vai retomar isso várias vezes, porque é assim que o aprendizado acontece. Mas mais importante do que tudo, obviamente, ele tinha um amor por Corinto, por conta de Abigail e Estevão,
Mas eu acredito, assim, e era uma questão, né, um vínculo, mas eu acredito que nenhuma ovelha estará desgarrada. Então, ele é coerente naquilo a que ele foi designado para ser, em cada ponto. A gente não encontra contradições, apesar de algumas correntes religiosas apontarem de tempo, mas a gente não encontra contradições. Na verdade, a gente volta a falar, né? Ele fala, depois ele diz novamente, depois ele responde. Pois é, vai ser contemporâneo, por quê? Porque é isso, a estrutura é para ser a todo tempo. Imagina se a gente acha que vai ficar no Oriente e não vai chegar no Ocidente, se Paulo foi para o Ocidente. Não é? É isso aí. Aí agora colocou as colocações aí para João. Perfeito, Magno. E concordo com você e com a Marilene. Paulo é mais contemporâneo do que nunca, porque a lucidez só se aprimora com o tempo. Né? Uma lucidez há 300 anos atrás, para nós, chega a ser um soco no estômago de tão lúcido. Então, a lucidez é consequencial. Né? Se o cara conseguiu ser tão lúcido há, vai, quase 2000, um pouco menos de 2000 anos atrás, hoje a lucidez dele chega até a meio que ofender a nossa burrice, a nossa inteligência no geral. Porque o cara era muito lúcido. E por isso é muito contemporâneo. Mas respondendo a Denise, Denise, sua pergunta, a única forma que eu vejo de respondê-la é partindo da questão 784 de O Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha em recuos? E o Espírito da Verdade responde de maneira muito solícita o seguinte: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faz-se mister, ou seja, é obrigatório, porém, que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. A questão não é estamos avançando ou regredindo em matéria de entendimento afetivo, de fidelidade aprimorada a um desejo educado e lealdade solícita à expectativa do outro. Não, não é isso. A questão é, nós estamos vivendo um momento polarizado do planeta Terra, isso não é segredo para ninguém, e é justamente por isso que em nenhum outro momento da evolução planetária o mal é tão pedagógico quanto agora. Uma coisa que a gente tem, outra coisa que eu conversava com o Miguel, engraçado, né? Quantas coincidências. Uma coisa que eu conversava com o Miguel hoje, um pouco antes dele sair para fazer palestra lá na mocidade, é exatamente isso. Miguel, o fato de a gente estar adentrando a um planeta de prova, planeta de regeneração, não quer dizer que vai ser mil maravilhas, não. Porque regenerar dói. Você já se recuperou de um resfriado, de uma gripe? Você já teve um corte profundo e teve que esperar ele cicatrizar? Regenerar dói. A única diferença é que durante a regeneração, a dor não tem como ser mais pedagógica. É a dor mais pedagógica que a gente enfrenta. É no período de regeneração. Então, o que a gente tem hoje, e essa hoje que eu falo desde a época de Kardec, né? Essa percepção de Kardec de que parece que as coisas estão retroagindo ao invés de avançarem, é porque à medida que você se aproxima da regeneração, a dor vai se tornando mais pedagógica. E se ela é mais pedagógica, concordem comigo, e ela é infinitamente mais perceptível. Você percebe, sente e ela te impacta mais. Só que te impacta melhor. Antigamente, a nossa ignorância não fazia tanto estrago quanto a ignorância faz em nós hoje. Por quê? Porque a gente vai, como a própria resposta do Espírito da Verdade nos fala, vai entendendo melhor a diferença entre o bem e o mal e vai reprimindo os nossos próprios abusos. Hoje, você até teria assim, se amanhã aparecesse uma lei nacional que o duelo voltou a ser legalizado.
Se você tem uma mácula de honra familiar ou pessoal, ou qualquer demérito que você acha que seu irmão fez contra você, você vai ao cartório e vai declarar ele convidado, desafiado, como se falava na França antiga. Declaro desafiado. E ele vai, se ele não for, ele vai ser maculado na honra dele, provando que ele é um covarde. Eu não sei vocês, mas se eu receber esse convite hoje, eu vou assim, cara, vai tomar um banho, vai ler o evangelho, vai. Eu quero lá saber de honra, cara. Vou dar tiro nos outros por causa de honra. Que loucura é essa? Mas naquela época, não. Na época de Kardec, se você fosse desafiado, era praticamente uma intimação e todo mundo ficava extremamente perturbado. Porque você corria o risco de, se você não defendesse a tua honra, inclusive de você ir à bancarrota, porque ninguém ia querer conviver com você, nem socialmente e nem comercialmente, nem civil, nem publicamente. Hoje, se alguém desafia a gente para um duelo, eu vou dar risada na cara dele e falar: irmão, pô, você tá brincando, né, cara? Senta aqui, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar. Qual é o seu problema comigo? De antemão, te peço perdão. Mas o que foi que eu errei com você? Vamos lá. Ah, mas eu quero bater na sua cara. Não, se eu bater na minha cara, vai ficar ruim, mas eu te dou outro. Mas antes, vamos tentar conversar? Naquela época era impossível um diálogo desse. Então, Denise, o problema é: estamos avançando, sim. Mas no que estamos avançando? Na percepção do impacto negativo do mal. A dor é maior? É sim, é mais perceptiva. O impacto da dor é maior, mas é porque ela é extremamente mais pedagógica do que era, por exemplo, na época de Kardec ou na época de Paulo. Respondi ou te confundi mais? Não, Microfone. não, ficou. Tá ficando bom. Show. Valeu. E Paulo, eu vejo também que naquela época ele estaria regulamentando Uhum, a vida conjugal, né? uhum, E além de regulamentando, ele estaria elevando a vida conjugal naquela época uhum, e dando a base, porque na verdade, onde que começa o evangelho? É dentro do lar. E ele percebendo isso, ele pega essa palavra dura da dívida e transforma nesse sacramento do cuidado, né? Ele pega então essa relação marcada desse no mundo antigo e traz essas assimetrias, todas essas dominações e refaz em perfeita reciprocidade. Então, ele pega esse tema que poderia ser um tema apenas íntimo e converte numa responsabilidade espiritual. Então, a gente entende que Coríntios 7, né, que a gente está caminhando, é um tema muito. Não é um tema sobre sexo, sobre celibato. É um texto, é um versículo sobre cuidado, sobre amor, uhum, sobre ternura que se torna compromisso, sobre esse charisma que o João trouxe para a gente, que é um compromisso, sobre maturidade. Então, Paulo ele vem trazer para a gente que ninguém cresce sozinho, né? Que casamento, celibato, afetividade, sexualidade, tudo isso é um campo do ser cristão, né? Então, ele vem do que desse compromisso do que a gente do ser cristã, independente se é celibato, se é casamento, se é da afetividade. Então, essa dívida não é um peso, né? Esse é uma lembrança de que quando existe o amor, quando é verdadeiro, ele nunca se esgota, ele se renova diariamente, né? E que o verdadeiro evangelho, ele começa dentro do lar. Então, eu acho que é essa
E tem uma E- coisa fundamental, né, Silvinho? Paulo fala em nome de quem? exatamente. Ele fala em nome de quem? Em nome, entendeu? A gente tem que tentar sempre, a gente não pode se perder com relação a isso. Ele fala em nome de Jesus. Jesus o Quase que escolheu, diretamente, né, Magno? quase, só tinha Estevão ali, No meio do mas caminho só era tinha ali, Estevão. no meio de caminho só tinha Estevão. Então, assim, a gente tem que estar sempre com esse olhar. Não é à Uhum, toa. Quem fala em nome de alguém fala com propriedade, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar, né? uhum. Propriedade dessa mensagem. Ele não se Podemos, perde. podemos ver a porneia também como um escândalo, mas no escândalo do lado positivo, que funciona como um mestre capaz de nos orientar aonde que a gente está as nossas imperfeições para fazer o nosso crescimento moral. Ela vem como um escândalo necessário que está escrito, né? Porém, né, ai daquele por quem vem o escândalo, mas o escândalo como uma Excelente lembrança. necessidade. Excelente lembrança. Porque escandalon, palavra Isso, grega que dá origem à palavra escândalo, na isso, verdade não tem nada a ver com a nossa noção de escândalo. É uma armadilha isso. de pegar pelo pé. E no É um, grego koiné é sinônimo de tropeço. Por isso que uma, várias traduções são tropeço. Então a porneia é um tropeço. tropeço da alma. Né? Como todo tropeço, você escolhe por quanto tempo você vai sofrer aquilo. Uhum, Quanto tempo você vai demorar, vai se recalcitrar contra os aguilhões até você perceber que todo uhum, tropeço é um aprendizado. Cabe a uhum. você superá-lo e aprender com ele. Meus amigos, estamos no nosso horário. Vamos convidar nossa querida amiga Julie. Agradeço imensamente, João, a todos que estão aqui presentes, a todos que irão assistir em momento oportuno. Gratidão, gratidão. Julie, está aí para fazer a nossa prece, por favor, minha querida. Júlia, você está com o seu áudio fechado, B. Tem que abrir. Ah, é, perdão, gente, estava aberto, eu fechei. Vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Senhor, ao nosso Mestre que nesse momento nos assiste, nos olha com aquele olhar tão bondoso só dele, e que reunidos aqui em teu nome, Mestre, te pedimos, antes de tudo, que ao nos segurar as mãos e nos guiar, o teu amor nos inunde, que seja o teu amor o nosso guia, que seja sempre o amor que tu nos ensinaste e que o nosso Criador, nosso Pai amado, depositou em nós como uma semente eterna, que esse amor possa ser sempre nosso maior guia em todas as nossas ações. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos de todos os dias, que são muitas e que sequer percebemos. As bênçãos do caminhar, do assistir, do olhar, que está sempre sobre nós, pois nunca estamos sozinhos sem Ti. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor infinito. Obrigada por essa reunião, por esse estudo e tantos outros que nos abrem os olhos para coisas maiores, nos ensinam a enxergar os mundos maravilhosos que nos aguardam. E te pedimos, Mestre, que abençoe os nossos propósitos, abençoe os nossos lares e os lares de todos aqueles, Senhor, que habitam esse planeta e que muitas vezes, neste momento, passam por situações tão difíceis.
Tem misericórdia, Senhor, de todos aqueles que nesse momento estão em sofrimento. E te pedimos, Pai, por todos nós, hoje, agora e para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus. Beijo, turma de Boa boa noite. semana, meus queridos. Beijos e Boa beijos. semana para Fiquem todos. com Deus. Boa semana. Beijo, Silvia. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos.